Salve galera, tudo bom? Professor Eduardo, a gente está aí para continuar alguns conceitos sobre função e hoje a gente vai realmente definir o que é a função, tá bom? A gente ainda não vai começar a trabalhar com a parte gráfica, com função do primeiro, segundo grau, nada disso. Aqui agora a ideia é simplesmente definir quando uma relação ela vai ser função, tá bom? Então no vídeo passado, nossa aula passada aí, eu passei para vocês uma noção intuitiva, né? Tipo, através umas duas situações, problemas, a gente gerou uma relação, a gente gerou uma equação que nós tínhamos duas grandezas, uma dependendo da outra, né? Que eu acabei nomeando que aquilo ali seria uma função para nós, tá bom? E agora, então, a todo rigor matemático, a gente vai definir e mostrar algumas condições de quando é e quando não é a função. Então eu trouxe aqui a definição para ti. Vem comigo aqui para a tela para a gente ler e começar a destrinchar isso aqui. Olha só. Então nós temos aí função. A definição diz o seguinte: sejam A e B conjuntos não vazios. Uma relação f de A em B é função C e somente C para todo elemento x pertencente de A existe um único elemento y pertencente em B, tal que y é igual a f de x. E aí ali embaixo eu deixei a anotação para você, que a relação f, dois pontinhos, de A para B, é para indicar que f é uma função de A em B. Então volta aqui, ó. Eu deixei também a definição escrita aqui no quadro, só que aqui eu escrevi ela mais na parte simbólica. Tá? Ali eu destrinchei ela na parte escrita mesmo, como a gente lê ela, e aqui eu deixei ela na forma simbólica matemática. Olha só. Esse azinho ao contrário significa para todo. Então, para todo, que é o que está escrito aí na sua definição. Qualquer coisa você pode voltar ali, dar um pause na imagem que você vai ver que é exatamente assim que está escrito. Então, para todo x pertencente, esse símbolo a gente já conhece lá da parte de conjuntos que a gente viu. Então, para todo x pertencente ao conjunto dos reais, esse e ao contrário com essa barra existe um único. Então aqui, ó, existe um único. Tá? Então existe um único y pertencente a B. Esse ponto e vírgula também pode ser lido como tal que. Então tal que y é igual a f de x. Então essa é a nossa definiçãozinha aí. E aí a anotação, né, que eu deixei aí para você. A função f, a relação f é uma função que vai do conjunto A para um conjunto B. E aí eu quero começar a falar para você sobre essa notação aqui, ó. Isso é muito importante para nós. Então vem aqui, ó, do ladinho para a gente começar a falar. Então se eu tenho uma função f que vai de A para B, esses conjuntos A e B eles têm nomes para a gente. Esse conjunto A, a gente conhece ele como domínio. É o domínio da função. Esse conjunto B é o conjunto contradomínio, que a gente também pode pensar como conjunto de partida, conjunto de chegada, tá? Aqui, ó, conjunto de partida, conjunto de chegada. Então, toda função, a gente precisa desses dois conjuntos, como diz ali no comecinho, são dois conjuntos não vazios, tá? Eu preciso ter pelo menos um elemento ali dentre eles. Para quê? Para estabelecer a relação entre eles, para estabelecer alguma equivalência, alguma coisa ali para esses dois conjuntos. Então, o que acontece? O conjunto domínio, como o próprio nome diz, é ele quem manda. É ele quem vai escolher os elementos que você vai aplicar na sua função, na sua equação, o que seja. Então, você vai pegar elementos do conjunto A, aplicar na sua função f, e os correspondentes, os resultados dessa equação, têm que morar no conjunto B, que é o seu contradomínio. Então, repetindo, eu vou escolher elementos do meu conjunto domínio, do meu conjunto A, aplicar na função e chegar em elementos do conjunto B. Olha só como que fica mais ou menos isso aqui. Ó. Vou fazer um exemplo bem simplesinho. Vamos pegar f de x igual a x mais 1. E aí eu quero que meu conjunto A seja 0, 1, 2 e 3. E eu quero que meu conjunto B seja 0, 1,
2, 3, 4 e 5. Professor, eu percebi que só tem valores inteiros e positivos. Pode ser negativo? Pode. Isso aí eu só estou fazendo isso aqui para ser simplesinho agora de primeiro momento, tá? Mas aqui a gente vai ver no decorrer que pode ser qualquer coisa que apareça aí. Então a gente faz dois diagraminhas, um para o conjunto A, um para o conjunto B. Aqui dentro a gente coloca os elementos do conjunto A, obviamente. 0, 1, 2 e 3. Beleza. Aqui eu vou escrever os elementos do conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Legal. Aí o que acontece? A minha função é dada por x mais 1. Então, para eu descobrir quais são esses elementos, eu tenho que pegar os elementos de A, aplicar na minha função f e encontrar correspondentes em B. Então, olha só, um elemento de A. Vamos pela ordem. Eu sei que o 0 pertence a A. Então, eu vou aplicar o 0. Então, f de x é igual a x mais 1. Se meu x vale 0, né? Lembrando que meu x, aqui ó, pela definição, para todo x... Ah, pessoal, desculpa aqui, ó. Que não é todo x pertencente aos reais, é todo x pertencente ao conjunto A, perdão. Faz de conta que isso não aconteceu. Aqui, ó. X pertencente ao conjunto A. Vocês nem para me falar que vocês tinham visto isso. Ó. Então tem aqui. O x é sempre um elemento pertencente ao conjunto A. Então qualquer um desses elementos, 0, 1, 2 ou 3, é um elemento de A. Eu vou começar escolhendo 0. Então quando eu pego x igual a 0, o que vai ficar? 0 mais 1. Né? Aonde tem x, eu substituo por 0. É isso que a função está falando para nós. E 0 mais 1 dá quanto? Dá 1. Então o meu correspondente de 0 é 1. E aí você faz essa ligaçãozinha aí. Um outro elemento. Eu sei que o x também pode ser igual a 1. Então eu vou pegar aqui, ó. F de 1, quem que é? É 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então você vem aqui, o 1, ele leva para o 2. O próximo elemento, x igual a 2. Então quando x vale 2, vai ficar 2 mais 1, que isso é igual a 3. Então tá aqui, ó. O 2 leva para o 3. E por último, quando o meu x valer 3, eu tenho aí que 3 mais 1 é igual a 4. Então, o meu 3 leva para o 4. Professor, quer dizer que ele assume todos os valores ao mesmo tempo? Claro que não. Quer dizer que ele pode assumir qualquer um desses valores. Vai de você escolher qual deles. O importante é a gente saber que qualquer um desses aqui pode ser atribuído na função. E para cada um deles, quando você atribui, você escolhe, você obtém um determinado valor. Então, aqui está a nossa relaçãozinha. Ó. Conjunto domínio está feito, ó. Conjunto domínio de A, né? Domínio é o conjunto A. Meu contradomínio é o conjunto B. E aí a gente tem um outro conjunto, que é o conjunto imagem. Então, olha só. Vou até escrever aqui do ladinho. Domínio é quem manda. É quem manda. Em outras palavras, os possíveis valores para x. Beleza? Esses são os elementos do nosso conjunto domínio. Contradomínio. Percebe que o contradomínio são os possíveis valores para quem? Volta aqui na definição comigo. Ó. Nós temos que quando eu atribuo um valor para x, eu estou calculando a minha f de x. Então, quando eu resolvo esse cara aqui, eu encontro um valor de y. Ok? Todos esses resultadozinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 que nós encontramos, são os valores de y. A gente está estabelecendo a relação entre x e y. Então, o contradomínio, definindo aqui agora, ó, são os possíveis valores de y. Não quer dizer que todos os valores do contradomínio serão utilizados. Mas todo mundo que está aqui pode ser um valor do contradomínio. Pode ser um valor de y. Tá? Até deixar aqui. Ó. Aqui mora os nossos x e aqui mora os nossos y. Então, o y pode ser que a gente não utilize alguém. Não tem problema. E por último, quem que é a imagem?
A imagem, é somente aqueles que receberam a setinha. Ó. Esses carinhas, né, a setinha chegou até eles. Então, esses caras são as imagens da sua função. São aqueles que estão fazendo a função acontecer. Isso aqui é a imagem. Ó. E perceba que a imagem ela sempre vai estar contida no contradomínio B. Ela sempre tem que estar aqui dentro. Por que esse contido e esse sinalzinho aqui embaixo? Esse sinalzinho é de igual. É o que pode acontecer de ser o próprio contradomínio. Se eu utilizar todos os elementos, sinal que a minha imagem é igual ao conjunto B, é igual ao contradomínio. Porém, ela pode estar simplesmente contida, que é o que aconteceu aqui. Tá bom? Aqui no caso ela está contida, ela não é igual. Então, só escrevendo ali ao ladinho, ó, cada um deles. Então, meu conjunto domínio. Quem que é? É o próprio conjunto A, que a gente nomeou de 0, 1, 2 e 3. O conjunto contradomínio é o conjunto B, que a gente chamou ali de 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o meu conjunto imagem, quem que é? São os elementos que receberam. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Está feito em nosso primeiro exemplozinho de função, tá bom? Então, enquanto você assimila, né, dá uma olhadinha aí, tenta refazer alguma coisa que você não tenha entendido, eu vou apagar aqui o cantinho de cá e a gente já dá continuidade no nosso conteúdo aí sobre algumas condições para que seja função ou não. Então, olha só, continuando, já que ninguém falou que tem dúvida, então nós temos aqui o seguinte. Coloquei apenas pontinhos para simbolizar elementos, tá? Aí, aqui a gente pode criar qualquer relação, qualquer equação, montar um conjunto qualquer e sair fazendo conta. Para a gente não perder muito tempo, ficar, 2 mais 2, 4, essas coisas, só coloquei pontinhos só para a gente esquematizar a situação. O que eu quero mostrar para vocês? Ainda vai ter mais alguns diagramas desses aqui ao lado. Eu quero mostrar para você quando a gente consegue identificar através de diagrama quando vai ser ou não vai ser função. Então, primeiro, se você não anotou no seu caderno a definição, eu vou pedir para você voltar ali no slide, tá? Inicial da definição, escrever ela no seu caderno, porque agora a gente vai passo a passo nela. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Vou representar uma função dessa forma, que é bem parecida com o que a gente fez na situação anterior, no exemplo anterior ali. A definição diz o seguinte: dados dois conjuntos A e B não vazios, beleza, tenho dois conjuntos A e B não vazios, a relação f ela é uma função se para todo elemento de x. Quando ele diz para todo elemento de x, o que isso significa? Significa que não pode sobrar elementos aqui em A, tá? Não pode sobrar elementos do conjunto A, para todos os elementos de x pertencentes ao conjunto A. Então, ou seja, eu tenho que utilizar todo mundo. Utilizei todo mundo? Utilizei. Então, beleza, até aí está tudo bem. Então, para todo elemento x pertencente a A, existe um único y pertencente a B. Cada elemento de A ligou a um único cara de B? Professor, é verdade, as setinhas só vai para um lugar lá. Se isso aconteceu, beleza. Isso aqui é função. Tá bom? Segundo exemplo que pode acontecer, ó. Vamos fazer assim. Vou apagar isso aqui para não ficar muito. Olha só, eu tenho essa setinha ligando no primeiro elemento, essas duas setinhas ligando nesse único elemento e essas duas ligando nesse outro elemento. Vamos reler a nossa definição. Então, dados dois conjuntos A e B não vazios, beleza, tenho dois conjuntos A e B não vazios.
para todo elemento x pertencente a A. Lembrando que esse para todo x pertencente a A significa que eu tenho que utilizar todos os elementos daqui, do domínio. Utilizei? Utilizei. Beleza, até aí tudo bem. Então, para todo x pertencente ao domínio, existe um único cara em B? E aí você pode ficar meio assim, né? Falar, professor, não, porque aqui está recebendo mais de uma seta. E aí eu vou falar que você está errado. Porque a questão é, daqui só posso ter um único lá. Ele não falou nada em relação a esse cara receber mais de uma correspondência. Tá liberado essa situação aqui. Então, olha só, esse cara só liga aqui. Esse segundo cidadão, vou colocar valores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui 2, 3, 4. O 1 só liga no 2. Beleza. O 2 só liga no 3. Ele não tem mais que 1. É um único correspondente para o 2. Da mesma forma, o 3 só liga no 3. Professor, mas esse cara é o mesmo, não tem problema. Tá bom? O 3 só tem o 3 de correspondente. É isso que a definição está falando para nós. O 4 só tem o 4 e o 5 só tem o 5. Fechou. Então, o que nós temos aqui? Ó? Conjunto domínio, conjunto contra domínio. Conjunto domínio, conjunto contra domínio. Quem que é a imagem? A imagem, nesse caso, são essas bolinhas. E aqui, todo mundo aqui é a nossa imagem, já que eu utilizei todo mundo. Então, até aqui, tanto o primeiro quanto o segundo exemplo, ambos são exemplos de função. Está tudo dentro da nossa definição aí. Então, acostuma aí, quiser copiar no seu caderninho, vai anotando que eu vou ajeitando o quadro aqui para a gente continuar. Beleza, ó. Vou fazer mais alguns exemplos aqui do que pode acontecer. Então, tem aqui o conjunto A, conjunto B, alguns elementos de A, alguns elementos de B. Deixa eu só contar aqui. 2, 4, 6, 2, 4, 5. Beleza. Aí eu quero, né, tem uma relação lá, uma equaçãozinha qualquer, alguns elementos de A eu vou relacionar com os elementos de B. Então, por exemplo, esse primeiro elemento, relacionou com o primeiro aqui. Esse segundo com esse segundo, esse terceiro com esse terceiro, esse quarto aqui, esse quinto aqui. É uma possível relação de f. Quero saber se é função ou não. Então vamos voltar para a nossa definição. Ela diz lá, dados dois conjuntos A e B não vazios, beleza, não são conjuntos vazios. A relação f é uma função se para todo elemento x pertencente a A. Lembrando que quando eu digo para todo elemento x de A, eu tenho que utilizar todo mundo. Eu utilizei todo mundo? Não. Sobrou elemento, ó. Tá sobrando um carinha aqui. E isso pode acontecer? Não pode. Se sobrou elemento no seu conjunto A, no seu conjunto domínio, não é função. Acabou aí, você não precisa nem continuar, tá bom? Então aqui, ó, não pode sobrar elemento no domínio. Se isso aconteceu, se alguém não é possível de ser utilizado naquela relação, isso não é função para você. Ponto. Um outro exemplo. Temos aqui o conjunto A, o conjunto B, né? Nosso domínio contra domínio. E aqui eu colocar Aí vamos supor aqui que esse cara ligou aqui no primeiro, esse ligou aqui, esse ligou aqui, esse ligou aqui e esse ligou aqui. Fizemos assim, ó. Então, temos dois conjuntos não vazios, beleza. Primeira parte da definição, tá legal. Para todo elemento pertencente a A, utilizei todo mundo? Utilizei. Tá aí, tá legal. Só que depois disso, o que ele fala? Para todo x pertencente a A, existe um único y em B. E aí, olha só o detalhe que bonitinho.
Esse cara, vamos colocar os valores aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 e 4. O 1 ligou para o 0. É uma correspondência única. Legal. O 2 ligou no 1. Beleza, correspondência única. O 3 foi para o 2. Beleza. Agora, o 4, olha só. O 4 ele foi para o 3 e esse mesmo elemento 4 do domínio foi para o elemento 4. Isso pode? Isso não pode. Porque ele fala que o elemento daqui ele tem um único correspondente em B. Perceba que é isso que eu escrevi lá para você. Ó. Existe, para todo elemento x pertencente a A, existe um único y em B. E aqui está acontecendo dois valores para ele. Ó. De um mesmo pontinho está saindo duas setas. Aqui eu coloquei como duas, pode que fossem mais no caso. Mas não pode. Para cada um só pode sair uma setinha. Ah, professor, mas ficou tão próximo, né? Só um que saiu. Ó, a gente não pode arredondar e falar que é uma função? Não, não pode. Tá bom? Então, se basta que um elemento não satisfaça a sua definição, já fudeu, já não pode mais ser função. Então, isso aqui já não é função. Por quê? O elemento do domínio não pode ter dois correspondentes, dois ou mais correspondentes. Vou colocar aqui, ó. Dois ou mais correspondentes. Professor, e se fosse assim, ó? Todo mundo ligando num cara só. Isso pode? Bom, vamos ver. São conjuntos não vazios, por mais que aqui só tenha um elemento, mas é não vazio. Utilizei todo elemento de A, beleza? E de cada elemento de A sai uma única setinha para B. Fechou. Isso aqui é função, sim. Isso aqui é função. Está caracterizado dentro da nossa função, tá bom? Então essas são algumas condições. O que a gente tem que lembrar? Então voltando, recapitular tudo isso agora. Ó. Pode sobrar elemento em B? Pode. O que não pode é sobrar elemento em A. Aqui em B pode sobrar. Pode acontecer de utilizar todo mundo dos dois conjuntos? Pode, desde que para cada elemento daqui saia uma única setinha. Tá massa, é o jeito mais bonito de função, é quando sai uma única setinha para cada ali, né? Perfeitinho, ligando um. Aqui, é função? Não, porque não é. Como eu já falei ali anteriormente, não é função porque sobrou elemento. Se sobrou elemento, morreu, não pode ser função. Aqui, por que não é função? Porque saiu de um mesmo elemento do domínio, saiu duas ou mais setinhas, o que também não caracteriza a função. Ah, professor, mas eu posso ligar todo mundo num único elemento de B? Pode, que é o que a gente vai conhecer depois como função constante. Para qualquer elemento que você atribui, sempre dá o mesmo resultado. Uma função constante, a gente vai ver que esse é o diagrama que a representa. Tá bom? Então aqui nós temos alguns clássicos, né? As pessoas não gostam muito quando eu faço essa piadinha, né, essa associação, mas não é nada machista, tá bom, tá, gente? É só uma questão de que fica um pouco mais claro às vezes. Que, por exemplo, eu falei na definição que a f é um tipo especial de relação. Para que ela seja uma função, a gente tem algumas coisas a serem aceitas. Então, por exemplo, uma relação, o que a gente lembra de relação? Pensando em casal ortodoxo, o homem e a mulher ali. Né? Nada contra os outros casais, pelo amor de Deus. É só para exemplificar. Então a gente tem aqui o homem e a mulher. Como qualquer casal, quem manda é o domínio, quem obedece é o contradomínio. Quem manda? O homem, quem obedece? A mulher. Tudo bem. Talvez não seja tão assim hoje, mas que a minha esposa não veja esse vídeo. Então vamos lá. Conjunto do homem. O homem, o que acontece? Ele só pode ter uma mulher. Aqui a gente prova matematicamente que o homem ele é fiel. O homem ele só tem uma namorada. Só pode ligar a uma. Agora, o homem aqui, por mais que aqui esteja acontecendo isso,
O homem só tem uma namorada. Porém, a mulher, ela pode ter mais de um namorado, tá? E isso, apesar de ser um absurdo, mas é verdade, né? Então, a mulher pode ter mais de um. Continuando. Pode sobrar homem no mundo? Claro que não. A gente não gosta quando sobra homem. Então, se sobrou homem, não é função, tá bom? Voltando aqui. Pode sobrar mulher? Claro que pode. A gente gosta quando sobra mulher. Continuando. Se acontecer, se, por hipótese, um homem arrumar duas namoradas, não é mais função. Por quê? Porque a gente é fiel por definição, tá bom? Então o homem é fiel. Se isso aqui, ó, a partir do momento que aconteceu, é uma relação? É, mas não é função, porque já furou a nossa condição aqui, tá bom? Aqui eu não vou falar porque né, deixa quietinho ali. Mas enfim, deixando as brincadeiras à parte, eu vou apagar aqui e resolver alguns exemplos com você, tá? Eu sei que é um pouco confuso, né? Muita seta para lá e para cá, muita condição, muita definição, mas a gente vai tentar exemplificar isso um pouquinho agora aí para te ajudar na sequência do conteúdo, tá bom? Então não se desespere ainda, mas já adianto que a definição de função é tudo. Esse primeiro slide que eu passei para você aí é o segredo. Se você entender ele e conseguir fazer parte a parte, né, dividindo ele, cada informação que ela nos dá, com certeza você consegue se sair bem aí nos seus exercícios, tá bom? Então, voltando aqui, ó, vamos fazer um primeiro exemplo. Enquanto você lê aí, eu vou colocar aqui os valores no quadro. Então, nós temos que o conjunto A é 0, menos 1, menos 3 e 3. O conjunto B é 0, 3, 27, menos 3, menos 9 e 1. Muito bem. Então vamos ler aqui agora o enunciado para a gente começar. Dados os conjuntos A, 0, menos 1, 1, menos 3 e 3, e o conjunto B, 0, 3, 27, menos 3, menos 9 e 1, determinar o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem da função f dada pela lei de associação y igual a 3x², com x pertencente a A e y pertencente a B. Então vem comigo aqui, nós temos que a lei de associação é y igual a 3x². E aí a gente precisa descobrir quem é o domínio, contradomínio e imagem. Duas coisas a gente já tem de graça. O domínio, próprio conjunto A, sempre. Conjunto B, contradomínio, né? Já que a nossa função é uma função f que vai de A para B, então sempre da onde está saindo a setinha é o seu domínio, no caso é o conjunto A, aonde a setinha está chegando é o seu contradomínio. Tá aí, beleza? Agora vamos montar os diagramas, ó. Monta um diagrama para A, monta um diagrama para B, coloca os valores que você tem, 0, menos 1, menos 3 e 3. Os elementos de B, 0, 3, 27, menos 3, menos 9 e 1. Muito bem. E como eu ia dizendo, que tem mais um elemento. Vocês não copiam direito as coisas, olha o que acontece. Então, vou colocar ele aqui, ó. O 1. Então, deixa eu arrumar isso aqui, ficar uma coisa higiênica. 0, menos 1, menos 3, 1 e 3. Menos 1, 1. Ah, mas a ordem não... Aí tá tranquilo. Então, já esclarecendo algumas dúvidas, ó, por mais que eu tenha escrito fora de ordem, não importa, tá bom? A ordem aqui ela não é importante para nós, desde que a gente saiba montar aí que para cada um tem que ter um correspondente lá. É isso que interessa para a gente aqui. Então, olha só. Nossa lei de associação, nossa função, é dada por y igual a 3x². Então, o que eu tenho que fazer? Para cada elemento de A, eu preciso aplicar aqui, certo? E aí, eu vou encontrar meu correspondente em B. Então, vamos ver se isso aqui é uma função, provavelmente vai ser, e aí a gente responde a questão aí. Então, para x igual a 0, o que acontece? Eu tenho 3 vezes 0 ao quadrado, então o meu y é igual a 3 vezes 0, que é 0. Beleza?
Então, quando meu x vale 0, meu y também vale 0. Tá lá. Se meu x é igual a menos 1, então vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, que é igual a 3 vezes base negativa, expoente par, fica sempre positivo. E 1 ao quadrado é o próprio 1. 3 vezes 1, 3. Então, menos 1 aqui liga no 3. Se meu x vale menos 3, então vai ficar 3 vezes menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9. 3 vezes 9, 27. Então, o meu menos 3 vai para 27. Tá lá. Se meu x vale 1, então vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, que é o próprio 1, que dá 3. Então, o 1 também liga no 3. E se meu x vale 3, então o que acontece? Vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 9, 27. Então, meu 3 também liga aqui no 27. Pronto, tá aí. Utilizamos todos os elementos de A, todos eles foram possíveis de serem utilizados. E para cada um existe um único correspondente em B. Por mais que elementos de B tenha recebido mais de uma setinha, perceba que daqui só saiu uma. Beleza? Então, é uma função. Agora vamos dar a resposta. O conjunto domínio, nós já sabemos que é esse, que é o conjunto A. O conjunto contradomínio, nós já sabemos que é o conjunto B. E quem que é a imagem? Agora, a imagem desta função são os elementos que receberam correspondência, que é quem? O 0, o 3 e o 27. Professor, o que eu faço com esses menos 3, menos 9 e 1? Nada, tá? Só deixa aqui. Esses carinhas é a sua imagem, são aqueles que receberam a correspondência. Perceba que é tranquilo, tá bom? Facinho demais. Então, antes de mais nada, isso é uma função, né? Devido às definições estarem satisfeitas. Sendo função, a gente pode dizer quem é domínio, quem é contradomínio e quem é a nossa imagem. Um próximo exemplo, ó. Vem para a tela aqui comigo. Sendo a função f dos reais menos 2, levando para os reais, dada pela lei f de x igual a 3x sobre x menos 2, qual é o elemento do domínio de f que possui como imagem o número 6? Enquanto você relê esse enunciado, eu vou colocando aqui as informações do quadro para a gente poder começar a fazer. Então, dá uma lidinha aí de novo, tenta entender o que ele está dizendo, que o segredo está na leitura. Beleza, então vem aqui comigo, vamos começar a destrinchar esse negócio. Olha só como mudou a coisa, né? Ah, professor, estava tão bonitinho com A e B. Eu sei, mas a vida nem sempre é assim. Eu sei que alguns professores, o professor Azevedo, saudoso não, né? Salve, professor Azevedo, a vida é bela. Mas às vezes ela dá uma complicada na situação. Então nem sempre a função vai vir assim, ó, de A para B, tá? Com os elementos especificados, toda essa coisinha bonitinha, simplesinha. O que é mais comum? Vir dessa forma, de uma forma generalizada, porque a função a gente pode aplicar para quem a gente quiser, salvo algumas condições. Então, o que está acontecendo? Olha a minha seta que manda aqui. Ó. Antes dela, eu tenho um conjunto, que é qualquer valor real menos o elemento 2. Já vou falar por que esse cara está aqui, por que não pode ser o 2, tá bom? Então, todo mundo aqui ó, é meu conjunto domínio. Conjunto de chegada está aqui. Esse é o meu contradomínio. É como se fosse o meu conjunto B, lá no início. Aqui a resposta pode ser qualquer valor real. Mas, professor, por que você tirou o 2 do domínio? Quando eu tiro esse elemento 2, significa que eu não posso aplicar ele na função. Tá? Eu posso colocar
menos 1,99, 1,999, 2,01, mas não posso colocar o 2. Por que não posso? Olha só. Isso aqui eu vou apagar depois, tá? Então, se você quiser, copia aí que daqui a pouquinho já vou apagar. Se eu colocar x igual a 2, vai acontecer o seguinte. A nossa função vai ser 3 vezes 2, dividido por 2 menos 2. Quanto que é 2 menos 2? Eu sei que 3 vezes 2 é 6 e 2 menos 2 é 0. E aí, olha só. Alguma coisa dividido por 0 não pode. Primeiro mandamento da matemática, nunca dividirás por 0. Tá? Tá lá em Êxodo capítulo 20, versículo 31. O denominador nunca pode ser 0. Se isso acontece, como não existe, não tem nem como eu falar para você o que é, né? Porque não existe. Ok? Então, quando eu faço a restrição desse elemento aqui, ó, qualquer valor real menos o valor 2, eu estou eliminando a possibilidade disso acontecer. Então, eu já sei que isso não vai acontecer. Então, não pode, porque a gente não consegue calcular uma divisão por 0. Muito bem. Mas não é isso que ele quer. Né? Ele já restringiu bonitinho o domínio, já fez aí já deu as informações necessárias. Então, ele nos deu o conjunto A e o conjunto B, o domínio contra domínio. Nos deu a lei de formação, 3x dividido por x menos 2. E aí ele quer saber qual que é o elemento, quem que eu atribuo aqui, ó, quem que é o meu x, que quando eu aplico nessa função, o meu resultado vai dar 6. Perceba que antes a gente fazia o contrário, né? A gente atribuía os valores para x e ia encontrando as imagens. Agora o que ele fez? Ele nos deu a imagem e ele quer que a gente calcule o elemento do domínio que gere essa imagem. Então o que a gente vai fazer? Ó, eu sei que f de x é igual a 6. Mas quem que é f de x? F de x é 3x menos 2. Então, quando ele diz que f de x é igual a 6, na verdade ele está dizendo que 3x dividido por x menos 2 tem que ser 6. Pronto. Se você conseguiu estabelecer isso, seu exercício está acabado. Porque agora é só uma multiplicaçãozinha cruzada e encontrar o valor de x, uma equação comum. Né? Aqui embaixo eu tenho o valor 1. 3x vezes 1 dá 3x. X menos 2 vezes 6 vai ficar 6x menos 12. Lembrando que esse 6 multiplica os dois valores. Ó, 6 vezes x está aqui. 6 vezes 2 está aqui. Beleza? Organizando a sua equação, 3x menos 6x é igual a menos 12. 3 menos 6 dá menos 3x, que é igual a menos 12. Menos com menos vai ficar positivo. 12 dividido por 3, nós temos aí que x é igual a 4. Pronto. Então, o elemento de x que dá a imagem 6 é o x igual a 4. Então, eu sei que no momento que eu calcular a função no x igual a 4, isso vai ser igual a 6. Está encontrado o valor do domínio que gera a imagem 6, tá bom? Então, enquanto você anota aí qualquer coisinha que você precise, eu vou apagar aqui para a gente fazer o último exemplo nessa aulinha e deixar vocês trabalharem um pouco, né? Porque eu já estou cansado e aí vocês trabalham aí, tá bom? Muito bem, terminando de colocar os valores aqui, vamos ver então o nosso enunciado. Vamos lá, ó. O diagrama ao lado representa uma função f de A para B. Então ele nos deu o diagrama e agora ele quer que a gente calcule algumas coisas ali que está no item A, item B, item C, item D, enfim, vai embora. Então vamos colocar as setinhas do nosso diagrama. Só estou copiando por enquanto, tá? Não estou fazendo nada. Então eu sei que o meu menos 2 vai para o menos 7. Eu sei que o 0 vai para o menos 1. Eu sei que o 3 vai para o 6. E eu sei que o 5 também vai para o elemento 6. Não é a pergunta, mas se ele perguntasse quem que é o domínio? Domínio, conjunto A, porque está saindo daqui do conjunto de partida e indo para o conjunto B. Quem que é o contradomínio? É o conjunto B, são esses elementos.
Quem que é a imagem? Menos 7, menos 1 e 6, porque todo mundo aqui foi utilizado. Todo mundo está recebendo setinha. E é a função por quê? Todos foram utilizados e de cada elemento só parte uma setinha. Portanto, todas as definições estão satisfeitas, está bem tranquilo aí que isso aqui é uma função. Aí na letra A, ele pede o seguinte, calcule f de menos 2. Professor, mas ele não deu a lei de formação, né? Voltando aqui no exemplo anterior. Ele nos deu não deu a fórmula. Como que eu vou substituir o menos 2 se eu não tenho isso aqui para calcular o valor? Cavalo, presta atenção, ó, não precisa. Você já tem a correspondência. Quando o meu x, lembrando que aqui mora o meu x, e aqui mora o meu y. Quando o meu x vale menos 2, qual que é o resultado que eu estou encontrando? Menos 7. Então f de menos 2 é menos 7. É só isso que é para você fazer. Só para identificar os correspondentes, os valores. Na letra B, ele pede o f de 0. Quem que é f de 0? Você vai vir aqui, o 0 está levando para qual elemento? Para menos 1. Beleza, está lá. Na letra C, o que ele pede? Ele pede f de 3 mais f de 5. Quem que é f de 3? O 3 leva para 6. O 5 também leva para 6. 6 mais 6, 12. Está aí. Na letra D, ele pede obtenha x tal que f de x é igual a menos 7. Se f de x é igual a menos 7, quem que é o x que fez acontecer isso? Agora você vai fazer o contrário. Você vai pegar a tua imagem. Tua imagem ó, é menos 7, certo? Quem que foi o cara que gerou esse menos 7? Você volta aqui na setinha. O cara que está gerando esse menos 7 é o menos 2. Portanto, para que isso aconteça, o seu x tem que ser menos 2. E por último, ali na letra E, ele está dizendo que obtenha x tal que f de x seja igual a 6. Portanto, eu tenho aqui minha imagem 6. Quais são os valores que geraram esse cara? Ah, professor, mas aqui eu não posso sair com duas setas. Presta atenção. A função está acontecendo daqui para lá. Aqui pode ter mais de uma seta. E eu tenho dois caras que geram o 6. Quem são eles? O 3 ou o 5. Qualquer um desses dois. Se eu atribuir no x, vai dar 6. Então é isso. O x pode ser 3 ou o x pode ser 5. Pronto. Acabou a nossa questãozinha, tá bom? Então eu tentei aí, nesse primeiro momento, abranger o máximo possível de exemplos do que pode acontecer com você, né? Como pode aparecer os exercícios. Fizemos construindo o diagrama, foi o primeiro exemplo. Fizemos para encontrar o valor de x para chegar na imagem. E aqui esse último que juntou um pouquinho de tudo aí do que a gente fez, tá bom? Ainda tem um pouquinho de condições de domínio, que aí eu vou fazer numa próxima aula para vocês, algumas restrições que a gente tem, e já tentar começar a trabalhar com uma coisa um pouco mais séria. Não que já não esteja, né? Mas, tá? As coisas vão melhorar um pouquinho aí ainda. Então peço que vocês revejam essa aula, a quantidade que for necessária, tá? Porque confunde um pouco mesmo, é muita definição, muita coisinha, muito detalhe para a gente, né, se preocupar. Mas fiquem tranquilos que eu tenho certeza que você vai dar conta. E qualquer coisa estamos aí para tirar dúvida e tudo mais, tá bom? Então, forte abraço, forte beijo e até a próxima. Valeu!